Agora há pouco, quando eu estava me preparando para falar aqui com vocês, eu vacilei muito antes de vir aqui falar com vocês. Pode parecer muito fácil esses comentários aí para quem está vendo, mas para quem está fazendo como eu, não é muito fácil, né? Eu sou um jornalista acostumado há muito tempo a produzir textos, né? Existem esses jornalistas que são exclusivamente de textos, gostam de escrever, só sabem escrever. Outros que escrevem e também falam em rádio. E outros que escrevem, falam em rádio e também produzem imagens de televisão. São poucos que fazem tudo bem. Eu sempre trabalhei muito com texto, mas eventualmente também fiz jornalismo de áudio, por exemplo, na Band, na Rádio Guaíba, aqui em Porto Alegre, e até de televisão, como na RBS TV e na Band TV. Mas não é o que eu mais gosto. O que eu gosto mesmo é de ficar na frente do notebook e escrever. E eu estava... E às vezes por isso que eu vacilo muito em fazer comentários. Às vezes demora alguns dias até. Mas há pouco, quando eu estava me preparando para vir aqui falar com vocês, eu me lembrei de uma história do Bozo. Não sei, o pessoal das antigas aí deve se lembrar do Bozo, né? Que chegava sempre atrasado nos assuntos, muito atrasado sempre nos assuntos. E eu fiquei com receio de que esse assunto que eu vou abordar aqui pudesse ficar muito atrasado se eu deixasse para amanhã ou para outro dia. O bom mesmo é quando a gente pode falar sobre o assunto que está em ebulição naquele mesmo momento. Eu vou falar sobre um assunto que está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul, neste sábado aqui, e que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil, inclusive, porque se tratam de ações que ocorrem na esfera judicial. Vocês sabem, eu tenho tratado aqui também desse assunto, que há uma exorbitância por parte de inúmeros níveis da judicatura, com ênfase para o Supremo Tribunal Federal, que é acusado, volta e meia, com razão, de implementar uma verdadeira ditadura do judiciário, usurpando prerrogativas do legislativo, mas sobretudo do executivo. Uma movimentação que está pedindo um basta. Há bastante tempo está pedindo um basta. Mas essas decisões autoritárias, atribiliárias, de invasão de competências e de prerrogativas dos demais poderes, essa usurpação de poderes não ocorre apenas no Supremo Tribunal Federal, não. Ocorre em várias outras instâncias do Poder Judiciário. E até em decisões de juízes singulares, como foi o que aconteceu aqui em Porto Alegre ontem de tardezinha. Por isso que o que eu vou falar aqui tem muito a ver com o que está acontecendo em todo o Brasil. Muitas pessoas têm me dito assim, olha, Políbio, parece que os poderes todos estão combinados aí. Pelo menos o legislativo, o judiciário, mas até o executivo, tirando o presidente da República. Mas governadores, prefeitos, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, tribunais de contas, vereadores, parece que estão todos combinados para trabalhar contra a população que quer se salvar do vírus chinês. Essa é a percepção que está passando, e ela é correta. Vocês vejam que aqui em Porto Alegre, hoje, em pleno sábado, está havendo uma reação inédita, feroz, por parte de grupos de pressão da sociedade que não costumam se manifestar, não. Não costumam. Normalmente, esses grupos de pressão, sobre os quais eu vou falar agora, eles raramente se manifestam publicamente. Quando acontece isso, é de chamar atenção realmente para o que está acontecendo. Aqui em Porto Alegre hoje se manifestaram entidades que quase nunca abrem a boca para meter a mão com um juiz, com um desembargador, com um ministro de Corte Superior. Quase nunca.
Hoje saíram manifestações aqui severas da Federação das Indústrias, da Federação, da FEComércio, da Farsul, da Federação de CDLs, praticamente da Abrace, que é a Shopping Center, praticamente de todas as entidades empresariais do Rio Grande do Sul, do interior inclusive, como a Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo. Notas de protesto fortes, né, de prefeitos. Eu vi aqui, inclusive, uma manifestação do prefeito de Estrela, aqui do prefeito de Porto Alegre, inclusive. Também, já vou falar sobre esse caso do prefeito de Porto Alegre. Dele também. Todos sobre o mesmo caso. Do governo do Estado. De deputados federais, de deputados estaduais, do nosso senador Luiz Carlos Reis, de vereadores como a vereadora Fernanda Bart, aqui de Porto Alegre. Olha, todos protestando contra uma decisão tomada por um juiz singular, titular da 10ª Vara da Fazenda Pública aqui de Porto Alegre, o doutor Eugênio Terra. Esse doutor Eugênio Terra já tinha, no ano passado, proibido, este ano, no início deste ano, já tinha proibido políticas públicas de tratamento precoce em Porto Alegre, atendendo um pedido do PSOL, esse juiz Terra. Agora, qual foi a decisão que ele tomou? Ele ontem, ao receber uma ação movida pelo braço sindical do PT, a CUT, ele de imediato concedeu uma liminar a alguns dos pedidos constantes dessa ação promovida pelo braço sindical do PT, a CUT. Na hora, ele já concedeu a liminar aí. O que diz basicamente essa liminar concedida pelo juiz Eugênio Terra? Diz o seguinte: primeiro, o decreto do governador do estado prorrogando a bandeira preta no Rio Grande do Sul, ou seja, restrições severíssimas às atividades humanas e econômicas, esse decreto do governador, assinado ontem em Porto Alegre, não tem valor no que diz respeito a flexibilizações que ele está prevendo já a partir de segunda-feira. Ponto 1. Ponto 1, juiz singular, hein? Ponto 2. A parte do decreto que trata do restabelecimento de cogestão entre o governo do estado e os prefeitos não tem valor. Basicamente isso. Claro, o braço sindical do PT, a CUT, pediu para o juiz Eugênio Castro que ele também decretasse o lockdown amplo, geral e restrito de mais 14 dias aqui no Rio Grande do Sul. Isso ele ainda não concedeu, porque ele concedeu 72 horas de prazo para que a Procuradoria-Geral do Estado aqui fale sobre a decisão liminar dele. Dependendo do que ele achar, ele vai também atender esse pedido do braço sindical do PT, que é a CUT aqui do Rio Grande do Sul, estabelecendo por conta própria um lockdown amplo, geral e restrito pelos próximos 14 dias. E nós já estamos vivendo isso aqui há 14 dias no Rio Grande do Sul. Os protestos são generalizados, como eu já mostrei aqui para vocês, diante dessas duas decisões inaceitáveis, autoritárias, atrabiliárias. São inaceitáveis isso aí. Partindo principalmente de um magistrado, como é o caso do Dr. Eugênio Castro, que devia inclusive ter se declarado impedido de julgar essa ação aí por razões que eu já vou expor aqui para vocês. Pelo menos por isso. Sem considerar até o fato de que o próprio juiz Eugênio Terra participa nas redes sociais de manifestações ligadíssimas aos esquerdopatas, portanto de oposição ao governo de Porto Alegre, ao governo estadual e ao governo federal. Mas, enfim, ele decidiu isso aí. Ora, a reação não podia ser mais decidida. Eu já reagi de cara aqui, né? Porque nós estamos aí diante de um juiz que tem demonstrado ao longo das suas decisões uma ampla filiação a um movimento muito em voga aqui no Rio Grande do Sul, já há bastante tempo aqui, que é do que eles chamam de uma ação dos juízes garantistas, né?
que fazem ativismo judicial, normalmente alinhado com a esquerda, com os comunistas. É isso aí do que se trata aqui. Nada mais do que isso aí. Ora, em relação a essa decisão do juiz Eugênio Terra aqui, que vai ser atacada, eu não tenho dúvida que vai ser atacada. Eu não tenho a menor dúvida. Duvido que, inclusive, essa decisão sobreviva esse final de semana aqui, porque não posso acreditar que o Tribunal de Justiça, instado a falar sobre isso aí, vá homologar essa decisão atrabiliária, monocrática, autoritária, inaceitável do juiz Eugênio Terra. Não acredito que o Tribunal de Justiça faça uma coisa dessa aí, o que seria jogar o Rio Grande do Sul aqui praticamente num caos, porque essa decisão impede que as atividades humanas e econômicas voltem a funcionar, pelo menos precariamente, como decidiu o governador. E que impede essa decisão que os prefeitos possam falar também sobre o que eles podem ou não podem fazer em relação a flexibilizações dentro do contexto da bandeira preta nos seus municípios. Não acredito que o Tribunal de Justiça assuma esse risco de cometer esse desatino. Não acredito, sinceramente. De qualquer maneira, é bom deixar claro, é o seguinte, há poucos dias até eu vi autoridades dizendo que a decisão judicial não se discute, se cumpre. Não, olha, eu aprendi como jornalista e até como advogado. Tem amigo meu que diz assim, por exemplo, você é bacharel, não diz que é advogado. Eu advogo muito pouco, em poucas causas aqui, mas está em dia a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, pago tudo em dia, e tem ações nas quais eu me defendo em juízo, sim, movidas por dirigentes do PT aqui, querendo me botar na cadeia ou querendo tomar o meu dinheiro aí em função de críticas que eu faço a eles. Mas enfim, então, como jornalista que eu tenho aqui e como advogado, mas até como homem público aqui, porque eu exerci várias funções aqui no Rio Grande do Sul, fui secretário municipal da Fazenda em Porto Alegre, fui chefe da Casa Civil do Governo do Estado, secretário da Indústria e Comércio, coordenador de bancada de deputados da Assembleia Legislativa. Então, eu tenho muita experiência nisso aí. Eu sei o que eu estou falando. Mas também ouvi muita gente hoje, praticamente todos os dirigentes sobre os quais eu acabei de falar aqui para vocês, políticos ou não, ou empresariais. Mas o fato é que, em primeiro lugar, é o seguinte, eu vou repetir, o juiz Eugênio Terra, em primeiro lugar, ele tinha que ter se considerado suspeito para falar sobre esse caso aí, sobre o caso do lockdown. Por que razão? Porque no dia 8 de março ele publicou no jornal Zero Hora, está no meu blog ali, polibiobraga.com.br, ele publicou ali no jornal Zero Hora um artigo assinado por ele defendendo claramente o lockdown. E agora ele é chamado a falar sobre o lockdown. Ora, se ele é chamado a falar sobre o lockdown, que é uma posição que há poucos dias ele publicamente tomou defendendo o lockdown amplo, geral e restrito aqui no Rio Grande do Sul, é óbvio que a decisão dele, que foi a que ele tomou, seria favorável a essa ação movida pelo braço sindical do PT, a CUT. Só por aí já tinha que se considerar suspeito, né? É só dar uma olhadinha no Código de Ética da Magistratura e na Lei Orgânica da Magistratura para perceber isso aí. Essa é uma decisão que essa ação do juiz, inclusive do magistrado, do Dr. Terra, é uma decisão que precisa ser submetida ao crivo do Conselho Nacional de Justiça lá para ver o que está acontecendo isso aí, porque é inaceitável isso aí. Em primeiro lugar, isso aí, essa questão da suspeição em função de uma atitude parte pris já do magistrado sobre essa questão aí. E, em segundo lugar, porque esse magistrado, o Dr. Terra, ele é seguramente ligado a esse pessoal todo aí da esquerda. Que vocês deem uma olhadinha, por exemplo, isso aqui, ó, não sei se vocês conseguem chegar aqui, são reproduções de postagem. Olha o STED lá, é de 2017, tá bom. Mas olha aqui está o juiz, ó, o magistrado aqui. Ó. Aqui tem outros, ó, outras postagens dele nas redes. Marielle presente, hoje e sempre.
É tudo assim, ó. Aqui, ó. Olha aqui o velho Lula aqui, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Atacando o Bolsonaro, ó. Isso é coisa recente, ó. E tá aqui o magistrado, olha aqui, ó, que me mandaram hoje aqui. A Fernanda Bart mesmo chegou, a vereadora de Porto Alegre aqui, a falar sobre esse caso aqui, né? Esse aqui é o rendimento que o magistrado recebeu no mês de fevereiro aqui. Salários e outros penduricalhos aí, mais de 40 mil reais. Aqui diz assim, sinto e garanto que todo mundo ficaria em casa aqui. Isso aqui está rolando, as redes sociais estão viralizando em relação a isso. Por esse prisma aí, é de se imaginar que um juiz, considerando-se os dispositivos do Código de Ética da Magistratura, da Lei Orgânica da Magistratura, não deveria nem deveria nem julgar, devia se julgar impedido de cara. Aí, né? Esse juiz já tinha fulminado aqui a possibilidade de tratamento precoce aqui em Porto Alegre, que eu tenho defendido aqui todos os dias, nesse comentário que eu faço aqui. E que se trata de salvar pessoas, de impedir internações em hospitais, de impedir que as pessoas sejam levadas à intubação na UTI e que morram. O tratamento precoce. Que é uma questão que vem sendo colocada aqui à oposição em termos somente ideológicos. Nada mais do que ideológicos. Porque para essa gente aí, para os esquerdopatas, não interessa se as pessoas vão morrer ou não vão morrer, desde que prejudique o governo do presidente Bolsonaro. Não interessa. Né? É isso que está acontecendo aqui. Então, senhores, eu quero completar esse comentário de hoje aqui. Pode parecer que eu estou indignado, eu estou indignado, sim. eu quase sempre estou indignado. Mas eu estou mais indignado hoje, nesse sábado aqui. Estou muito mais indignado aqui nesse sábado. Eu tenho protestado contra essas ações e manifestações fora dos autos no Supremo Tribunal Federal, mas não é possível admitir que até mesmo juízes singulares aqui do meu estado, aqui no Rio Grande do Sul, possam desenvolver um ativismo de caráter tão deletério como esse que está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul. E é a hora de enfrentar isso aí. É a hora de enfrentar essa manifestação de juízes garantistas aqui no Brasil, mas com ênfase no Rio Grande do Sul. É a hora de enfrentar esse ativismo judicial e de fazer com que a magistratura, o poder judiciário, ele faça o que tem que fazer, com independência, com imparcialidade. E parar com essa história de ficar falando fora dos autos. E, sobretudo, de usar a sua função para fazer política partidária ou para obter ganhos ideológicos. É isso aí, senhores. Tem que ser colocada a coisa bem dessa maneira. Os nomes para os bois têm que ser dados com a segurança de que se trata disso mesmo, né? Como disse hoje nas redes sociais, inclusive o ex-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Kleber Benvenu, como disse o deputado Zucco, como disse a Fernanda Bart, e como eu digo, né? Não é possível que juízes petistas continuem decidindo como magistrados. Isso aí tem que acabar. Em todos os níveis do Poder Judiciário. Isso não pode continuar.